Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui então com o Eric, que é o CEO da WIP, e a gente vai falar sobre a estratégia de inbound marketing. Olá pessoal, boa tarde. Sou Eric Formaggio, sou o CEO da UIP e presidente da Abrad RS. É um prazer estar com vocês em mais essa oportunidade. Acredito que tem algumas pessoas aí que participaram das palestras. Para vocês que já participaram, um agradecimento especial. Para quem não participou ainda, é um prazer para nós também ter a oportunidade de apresentar essa palestra para vocês. Porque o título não é quase tudo sobre o que fazer e não fazer em inbound marketing, né? Primeiro que inbound marketing, como a própria Carol diz, ela disse algumas vezes nas nossas palestras, né? O inbound marketing ele nada mais nada menos do que um conceito empacotado, né, de alguma coisa que a gente já fazia há algum tempo. E segundo que existem, a ideia nós fazemos alguns cases aqui de algumas coisas que nós recomendamos que sejam feitas e algumas experiências do que não fazer, do que evitar nesse processo de inbound, né? Por isso esse título. E aí, falando um pouquinho da agenda, a ideia é primeiramente a gente apresentar alguns conceitos importantes, depois alguns processos, a Carol vai mostrar algumas regras importantes também que podem ser seguidas como modelo aí para inbound. Vamos apresentar um checklist e hoje eu acho que não vai ter como fazer surpresa, né, Carol? Alguns conceitos importantes. Primeiramente, o outbound marketing, né? Para a gente entender um pouco o que é o outbound marketing. O que vocês estão vendo aí é uma rua, né, cheia de propaganda. O outbound marketing a gente pode entender por aquilo que nos impacta. A gente está andando na rua, a gente está circulando por aí e nós somos impactados por algum tipo de propaganda. É diferente do conceito de inbound, onde no inbound nós estamos procurando por alguma coisa. Tá? Então, no inbound marketing, você está procurando por uma palavra-chave através do mecanismo de busca e você encontra um resultado, você entra num site, sai, vai para o mecanismo comparador de preço, volta para outro site, ou seja, existe uma busca. O conceito de inbound marketing é você, nesse caminho do usuário, do cliente, que não é linear, você procurar estabelecer um relacionamento, onde esse relacionamento ele vai se centralizar através de conversas por e-mail, de uma régua de e-mails que você vai enviar para esses clientes e potenciais. Então, gente, não sei se vocês conhecem, esse é o Brian Halligan, que é o CEO da HubSpot. Ele que criou o termo de inbound marketing em 2009, tá? Muito se discute, porque na verdade, muito antes disso, em 99, foi criado o livro, né, Marketing de Permissão, pelo Seth Godin. Então, dizem que o Brian Halligan, na verdade, o que ele fez foi gourmetizar o termo de inbound marketing, né? Então, assim, para mim, que sou comercial, eu comecei realmente a escutar no Brasil esse termo de inbound marketing aí por volta de 3 anos que começou a ter uma relevância maior, tá? Eu até tinha um ranço, assim, por esse termo, porque eu acho que às vezes as modinhas as pessoas adoram, mas às vezes não dá muito resultado, né? Porque eu chegava num cliente, eu falava sobre marketing de conteúdo, eu falava sobre captação de contatos, automação, segmentação de base, e o cliente achava muito difícil fazer tudo isso. Então, ele pegava uma base, fazia envios e às vezes nem olhava os relatórios, né? Então, isso foi passando e aí daqui a pouco o cliente, não, mas o que eu queria fazer era inbound marketing. Então, o que as pessoas acham que é inbound marketing, a expectativa delas é essa, que tu aperta um botão e que as coisas começam a acontecer, né? Então, os clientes, eu quero fazer inbound marketing, quero fazer inbound marketing. E aí as pessoas nem sabem o que é inbound marketing. Então, na verdade, o inbound marketing é um marketing de atração, onde você cria conteúdos relevantes para que as pessoas te achem através deles e conforme os conteúdos, aí tu vai nutrindo este lead até o interesse dele real de comprar ou não o teu serviço, né? Então, na verdade, o inbound marketing, a realidade é assim, é muito trabalho mesmo, né? Antes de falar, então, sobre as etapas do inbound marketing, a gente vai falar, então, se o inbound marketing é criar conteúdo relevante para que as pessoas sejam atraídas para o teu site,
para quem que tu vai criar esse conteúdo, né? Então, a gente tem as buyer personas, que são as personas ideais, que são os nossos clientes, quem vão contratar o nosso serviço ou o nosso produto. Então, buyer personas é diferente de público-alvo, né? Enquanto o público-alvo a gente divide entre, por exemplo, mulheres, idade, a buyer persona, a gente realmente cria uma bonequinha, uma pessoa fictícia, por exemplo, que está aparecendo aí a Mariana, que tem 27 anos, é formada em comunicação, trabalha como gerente de marketing de uma grande empresa. Por que a gente faz isso? Porque quando a pessoa vai fazer um conteúdo, ela já sabe para quem ela vai fazer esse conteúdo. Então, a gente sugere que, pelo menos, primeiro comece com uma persona só. Porque aí a gente começa a criar várias personas diferentes e também não adianta, às vezes a gente não consegue escrever para uma persona só, imagina para várias. Então, a nossa sugestão é, começa escrevendo para uma persona, conforme realmente está tendo resultado e tudo mais, aí começa a escrever várias personas que têm a ver com o teu cliente potencial. E aí também sobre a questão de como saber as personas, tá? A gente tem diversas formas de criar isso, né, Eric? Uma das formas que você pode utilizar é através de questionários. Então, uma das coisas que eu trago como experiência de agência é que nem sempre aquele perfil e aquela persona que o seu cliente ele entrega para você na hora de você começar o seu processo de inbound marketing é a persona que realmente compra o produto dele. Às vezes sim, às vezes não. O que a gente recomenda nesse sentido é que você possa sempre confirmar isso através de pesquisa com esse cliente dele. A persona nada mais nada menos, eu creio que eu e a Carol a gente concorda sobre isso, é aquilo que o Tim Ash ele fala nos livros dele sobre landing page, que nós vamos falar até depois mais à frente, que a persona nada mais nada menos do que você humanizar um cadastro. Você pegar um perfil de cadastro e você humanizar ele, dando algumas características. Então, muitas dessas características, elas podem ser confirmadas através de pesquisas com os clientes do seu cliente. Então, vamos às etapas do inbound marketing, né? Então, primeiro eu começo a parte de atrair. Então, realmente eu defino as minhas personas, eu sei então que conteúdo que eu vou fazer para cada persona, começo a escrever tanto no site, quanto em redes sociais, quanto no blog e tudo mais. E aí pensando, né, como que eu vou atrair, né? Eu tenho algumas ferramentas de atração. A mais conhecida delas são as ferramentas de performance. Né? Se a gente pensar em busca por palavras-chave, eu clico na busca orgânica. E depois social media também, ou seja, através de face ads, através de propagandas, através das redes sociais. Tá? E nesse cenário a gente tem o quê? Quando a gente pensa ali em SEO, por exemplo, nós temos ali itens a serem verificados no site, que eles vão aumentar a qualidade desse site perante os mecanismos de busca, consequentemente ele vai estar apto a aparecer por palavras-chave importantes. O trabalho de SEO ele é um pouco mais demorado, ele demora um pouco mais para dar resultado, porque você depende de ajustes de tecnologia, de conteúdo no site. O que seria de conteúdo? Você quer aparecer por uma palavra-chave, você precisa ter uma história relacionada a essa palavra-chave no seu conteúdo, a parte de reputação do seu site, usabilidade e segurança. Nos links patrocinados, não. Eu já consigo ter algum resultado imediato mediante uma campanha que eu posso construir. Eu vou construir uma campanha com algumas palavras-chave que eu quero aparecer e vou participar de um leilão, onde eu vou colocar um orçamento por palavra-chave e vou adquirir tráfego através dessas palavras-chave. Então, voltamos aí à parte das etapas. Então, eu já criei minha persona, eu já escrevi para essa persona, e aí eu começo a ter realmente tráfego no meu site, nas minhas redes sociais e tudo mais. A primeira coisa, quando o cliente entra em contato comigo, eu entro no site dele, para entender que pontos de conversão ele tem. Então, assim, ó, a gente consegue entender lá a primeira parte do funil, quantas pessoas entram no site por mês, mas a gente não sabe quem são elas. Então, para isso, a gente precisa converter essas pessoas em algum formulário. Então, por exemplo, essa é a Tanara, né, um cliente nosso, e na capa do site ele já tem
novidades e ofertas. Então, é muito importante que tenha formulário. E isso pode ser na capa do site, pode ser várias e outras páginas também do site, mas a gente precisa ter pontos de conversão, né? E às vezes eu pergunto para o cliente, tá, mas e por que tu não tem nenhum formulário no teu site? Ou aquele formulário bem escondido. Ah, é verdade. E às vezes assim, ó, eu faço um teste de colocar nome e e-mail para ver se eu vou receber alguma coisa. E aí eu pergunto, tá, mas para onde que vai esses dados desse formulário? E o cliente muitas vezes não sabe. Então ele está fazendo toda uma estratégia para trazer os leads até o site e não consegue saber quem são eles, não conseguem a conversão. Então, aqui eu trago 2 exemplos de landing pages, né, que é a outra parte de conversão também. Eu trago landing pages tanto na parte online quanto na parte offline, né? Então, na direita, a gente tem, então, uma landing page bem legal com 2 formulários. Então, como é que funciona? Se eu tiver interesse, por exemplo, no carro lá, o primeiro, eu preencho os dados e caio num fluxo daquele carro. E o de baixo é a mesma coisa. Então, é uma landing page só com 2 formulários conforme o interesse. E aí, na parte esquerda, eu tenho um totem. Então, por exemplo, semana passada a gente estava no Gramado Summit, né? Um evento aqui em Gramado. O que a gente fez? A gente colocou um totem, obviamente, a gente colocou um produto bem legal, né? Um sorteio, que era um Apple Watch. Então, a pessoa ia lá, se cadastrava e automaticamente ela caía na nossa base, tá? E aí eu comecei a dar uma volta no evento, fui em vários stands, e o que acontecia muitas vezes, né? Tinha um papelzinho, eu ia lá, colocava meu nome, meu e-mail, meu telefone e colocava dentro de uma urna, né? Então, imagina o time que a gente está perdendo. Então, o evento terminou sexta-feira. Com certeza, na segunda-feira, alguém ia pegar aquela urna, ia tirar todos os papeizinhos de dentro, ia digitar num Excel, e aí, com certeza, não ia entender minha letra, então já ia me perder como lead, ia importar para a plataforma e aí sim começar as ações. Então, assim, é muito importante que as ações sejam relacionadas. Por quê? Porque o que tu está fazendo é te comunicar, é se comunicar com esse cliente. E a comunicação ela tem que ser no momento que a pessoa começou a interagir com a tua marca. Então, por exemplo, a pessoa se cadastrou no teu stand, já manda um e-mail para ela. E conforme a interação, já vai nutrindo este lead até ele ter interesse no teu produto. Então, a segunda forma bem legal é a criação de landing pages. Uma das coisas interessantes em relação à landing page que é importante ter uma atenção maior, principalmente de quem vai produzir e de quem vai arquitetar essa landing page, é que ela seja simples, ela tem algumas informações bacanas em relação ao produto, tá? E tem um formulário que ele seja conciso, que ele pegue somente aquelas informações necessárias. Uma das coisas que eu, como agência, eu faço quando eu vou analisar o site, a Carol ela colocou bem, né? Sempre analisar o site do cliente antes de começar qualquer coisa, é fazer uma análise criteriosa do formulário. Em muitos clientes onde nós começamos campanhas de performance, nós pedimos mudanças no formulário para um passo a passo, para alguma coisa que ficasse mais fácil até para o cliente utilizar. E, acima de tudo, que essa landing page, que o botão de conversão dela tem uma cor única em todo o site. Ou seja, ele não precisa ser da cor, sei lá, tinha no mercado aí que a cor do botão precisava ser verde, precisava ser azul. É besteira. O que a gente percebe em testes é que ela precisa ser uma cor que seja única, para chamar atenção no meio de toda a página. E quando se trata de landing page, eu gosto muito de dar o exemplo. Tu quer um bom exemplo de landing page de produto? Olhe na parte de e-commerce, olhe as páginas da Amazon, tá? E na parte de produtos mais complexos, produtos de nicho, olha as landing pages da Apple, tá? São landing pages belíssimas, com excelentes botões de conversão e com toda uma história do produto também. Um livro que eu vou indicar para quem está assistindo, para quem quiser saber mais sobre produção de landing page, é o livro Landing Page Optimization, do Tim Ash. É um livro bem bacana, porque foi a primeira vez, eu li esse livro alguns anos atrás, foi a primeira vez que eu ouvi falar em personas, tá? O Tim Ash, ele é um especialista em produção de landing page, ele fala muito em teste A e B nesse livro, e ele comenta também muito sobre
como produzir as personas, como encontrar as personas para cada produto, como produzir conteúdo para cada uma dessas personas e ao mesmo tempo uma landing page que possa abordar todas essas personas que você projetou. Então, outro ponto de conversão são os pop-ups, né? Que muita gente acha muito invasivo, mas tudo depende da forma como é mostrado, né? Então, na verdade, muitos clientes fazem e tem uma captação gigante quando tu tem realmente um benefício. Então, por exemplo, aqui na Safira, tu já diz que conforme aqui o cadastro, ela já vai receber R$ 50 de desconto na primeira compra. Então, a gente tem vários clientes que não existia nada de formulário, nada de pop-ups, e obviamente ele botava lá o site inteiro, uma baita de uma pop-up que realmente tem que cuidar, porque às vezes tu perde o cliente, daqui a pouco ele não consegue fechar, ou fica assim te perseguindo, né? Mas a pop-up também é uma ótima forma de conversão desse contato. E também, então, a parte de sistemas de cada cliente. Então, as plataformas elas têm que estar integradas, independente se é um sistema interno, se é um sistema do mercado. Então, todos esses pontos de conversão têm que automaticamente vir para a sua plataforma de inbound marketing, para a partir disso vocês conseguirem fazer algumas ações. Então, vamos lá para as etapas. Então, eu já escrevi para minha persona, eu já comecei a trazer leads para o meu site, para minhas redes sociais, legal. Eu já consegui converter, saber quem são essas pessoas. Então, através de landing pages, formulários, através de pop-ups. Ok, entraram na minha base. E agora, o que eu faço com eles, né? Então, o que acontece muitas vezes? A gente se cadastra no site e realmente não recebe nada, nada. A gente vai receber daqui 2 semanas quando ele for fazer um envio para toda a base. Então, isso é bem importante. Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a parte do e-mail em si, tá? Porque às vezes a gente pensa muito na estratégia, então, de como fazer o inbound marketing e não se preocupa com a ação específica do e-mail. Então, eu vou falar sobre 4 tópicos: assunto, call to action, pré-header e texto alternativo. Então, assunto. Uma das perguntas que eu mais tenho assim, dos clientes é que assunto que eu vou utilizar, né? Então, aqui na Dinamize a gente também fica, a gente usa um, usa outro, né? Isso aí não é achismo, gente. A gente tem aí o recurso que é o teste AB, justamente para entender qual tem mais visualização e conversão. Então, através do teste AB, que na verdade não é só AB, consegue fazer 6 versões de assuntos diferentes. Então, imagina, eu sempre sugiro assim, ó, coloca um assunto mais genérico e um mais específico, diferentes, para a gente entender, então, o que o público mais gosta, tá? Imaginem 2. Então, por exemplo, vocês escolhem um percentual da base, por exemplo, 20%, 10% vai com o assunto A, 10% vai com o assunto B, e depois de X horas, a ferramenta envia automaticamente para os 80% restantes a versão que teve mais visualização, né? Então, a gente fala o quanto o assunto é importante, que o assunto é realmente o mais importante do e-mail marketing, porque caso ele chegue na tua caixa de entrada, o que vai fazer você abrir ou não é o assunto, né? Na parte do teste AB, não somente de assunto, a gente consegue testar também os conteúdos. Então, o que o Eric falou sobre cor de botão e tudo mais, tu consegue, então, mandar versões diferentes de conteúdo e saber qual das duas teve mais cliques. E tu consegue fazer um combinado da melhor versão de texto e de conteúdo também. Isso é bem bacana. A parte de call to action, que é uma chamada para ação, então esse é um e-mail da Clint, que é um parceiro nosso. O que é legal, tá? Tem que dar um direcionamento para as pessoas que vão receber as tuas ações. Então, às vezes é uma coisa bem simples, são botões. Então, nesse caso, por exemplo, eu me cadastrei na Clint e ele está me perguntando qual é o meu segmento, se eu sou agência, se eu sou consultoria, se eu sou ferramenta, se eu sou empresa. Então, a partir desse meu clique, eu já consigo segmentar essa pessoa na minha base para entrar num fluxo específico. Então, é muito importante que direcione as pessoas para onde tu quer, ou para o site, ou para tuas redes sociais, enfim, é muito importante o call to action. O pré-header. Pré-header, muita gente não sabe o que é. Então, o pré-header é a primeira linha de texto do teu e-mail, tá? Então, por exemplo, ali na Tokstok, a gente tem um assunto como promoção, linha Cozy, e a partir dali, panelas, caçarolas, é tudo pré-header, tá?
Às vezes a gente não se preocupa muito com isso, mas se vocês forem ver até no mobile, como é importante, olha esse e-mail da Lojas Renner, já conhece seu vestido novo? E aí o pré-header, aproveite e parcele suas compras em até 10 vezes sem juros. Ele é um complemento do assunto, ele te ajuda que a pessoa visualize este e-mail. Né? Então, é bem importante. Tem como fazer no próprio código HTML, colocar o pré-header, que ele não aparece como texto, mas sim somente como pré-header mesmo. Mas isso é bem importante. Caso você não construa em HTML, no próprio editor você consegue formatar a imagem, então, né? E também colocar textos acima e abaixo. Isso é bem importante mesmo. A parte, então, falando de texto alternativo, tá? 43% dos clientes têm as imagens bloqueadas. Então, imagine, a gente pensou em toda a ação de que personas criar, que conteúdo criar para as personas, formulários, landing pages, e aí quando a pessoa recebeu o teu e-mail, ela recebeu assim, sem nada. Um textinho ali bem básico e as imagens bloqueadas. Porque então 43% dos clientes têm as imagens bloqueadas. Eu, por exemplo, que uso Outlook, né, já tem por padrão que elas venham bloqueadas. Então, para que a gente consiga ter um retorno melhor, a gente pode ter o texto alternativo, que é o texto atrás das imagens. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um case do Tia Ofertas, por exemplo, assim, eu não abri as imagens ainda. Então, olha que legal o pré-header também, ó. Ei, você, olha aqui dentro. E ele só tem texto por enquanto que então, estão atrás das imagens. Isso pode fazer lá, através do editor, então, formatar a imagem e colocar esse texto, ou através de HTML. E aí, quando tu abre o e-mail, ele abre assim, bonitão, com imagens. Então, a gente não pode perder a pessoa, daqui a pouco a pessoa está no trânsito, está em viagem, não tem uma internet muito boa, não consegue carregar as imagens, mas mesmo assim ela tem que ser impactada. Então, é bem importante sobre o texto alternativo. Fora a parte estratégica em si do texto alternativo, tem a parte de entregabilidade, né? Porque os provedores, eles criam regras para saber se teu e-mail é um spam ou não é. E quando tem só imagens, a pontuação de spam, ela fica bem alta. Então, daqui a pouco as pessoas estão recebendo no spam porque só tem imagens. Então, é bem importante em termos estratégicos para a pessoa ver o que tem no e-mail, mas também a parte de entrega para os provedores. Uma das coisas importantes é você criar um grupo de teste para validar cada um desses itens que a Carol comentou. Então, o que acontece? Lá na WIP, nós temos um grupo de teste em cada conta de e-mail marketing ou inbound marketing dos nossos clientes, e esse grupo de teste é sempre o mesmo. Então, o que acontece? Quando é enviado um e-mail teste, esse grupo de teste ele tem um checklist com itens como esses que a Carol falou e alguns outros que nós avaliamos no e-mail, tá? Como de usabilidade, stop words, que são algumas palavras que a gente evita colocar no e-mail, dentre outros, tá? Uma coisa legal de se fazer, porque principalmente quem produz não pode fazer o teste de qualidade, e aí é legal ter um grupo de teste na agência que vá fazer o teste desses e-mails independente de quem produziu ele. Então, a gente já fez toda a parte de e-mail, né? Criamos os e-mails. E aí, o que acontece, então? Lá em qualquer tipo de formulário que a pessoa se inscreveu, ela vai automaticamente para a plataforma e muitas vezes o cliente ele não se dá conta de criar um relacionamento com essa pessoa desde o início. Então, aqui está um exemplo de uma régua, que eu uso bastante, que ela é bem simples, mas ela é básica e bem fácil de criar, tá? Então, é bem simples. Então, por exemplo, assim, ó, a pessoa foi lá e entrou através de uma landing page, que seja landing page, formulário, qualquer tipo de conversão, qualquer tipo de formulário. Então, imediatamente ela vai receber um e-mail de boas-vindas. Se ela visualizou esse e-mail, depois de X tempo, ela recebe uma apresentação de produtos, enfim, de conteúdos, e conforme o clique dela, vocês podem taguear essa pessoa com interesse em e já mandar alguma informação de interesse para ela. Então, por exemplo, tem interesse no produto X, no curso 1, já manda informações sobre esse curso para ela automaticamente. Então, essas réguas, elas realmente, elas demoram um pouco para a gente entender o comportamento, então, o que eu vou enviar em cada momento, mas elas são bem importantes porque depois que vocês criam, vocês podem deixar rodando. Então, todo mundo que entra nessa landing page vai receber esses e-mails. Conforme a interação, vai receber tal e-mail ou vai receber outro.
Então, eu vou mostrar aqui, então, naqueles exemplos que eu mostrei, por exemplo, da Safira, a gente vai lá, se cadastra no pop-up, ou da Lojas Melissa da mesma forma, eu já recebo um e-mail, já com um código de desconto para efetuar a compra já agora, né? Então, isso já, daqui a pouco, tu já consegue vender nesse primeiro e-mail. E, obviamente, como a gente está falando de inbound marketing de conteúdo, aqui a gente tem o Instituto Ayrton Senna, que ele mandou um e-mail com um botão quero meu e-book, então sobre um e-book, a pessoa que clicou nesse botão, ela vai para uma landing page, conforme o cadastro nessa landing page, já recebe um outro e-mail falando sobre esse e-book. Então, dá para construir uma régua conforme a interação dos seus clientes ou prospects. Aqui a gente tem um case bem legal, que é Nicotine, para quem não conhece, aqueles adesivos para quem está parando de fumar, para quem quer parar de fumar. E aí eles fizeram um projeto pontual com 3 segmentações. Então, aquela pessoa que está pensando, né, de repente, parar de fumar, aquela pessoa que quer parar de fumar e aquela pessoa que está parando de fumar. Então, são públicos diferentes, né? Então, olha como é simples a régua de inbound marketing deles. Então, isso é para mostrar que realmente inbound marketing não é simples. Tem que ter toda uma estratégia, um penso atrás disso e um planejamento. Mas esse case é bem legal, por quê? Porque conforme as pessoas vão evoluindo, a pessoa ia querer parar de fumar, ela recebe conteúdos, tá? Nesses conteúdos, ela poderia indicar amigos e familiares. E esses familiares e amigos ajudavam essa pessoa a parar de fumar. Então, por exemplo, se em algum determinado momento a pessoa parou de ler os conteúdos, os familiares recebiam um e-mail. Olha, ajude lá sua filha, ajude lá seu irmão, porque ele parou de ler. Então, é toda uma construção, na verdade, de relacionamento voltado para realmente ajudar a pessoa a parar de fumar. E no momento que ela chegava no final lá, ok, parei de fumar, todo mundo recebia e-mails dizendo o seguinte, que legal, sucesso. Então, na verdade, assim, que nem eu falei, é toda uma construção pensando em estratégia de relacionamento junto aos clientes, mas realmente dá muito resultado porque tu está segmentando as tuas ações e realmente estão focando em quem está interagindo com as tuas ações, né? Então, aqui, por exemplo, tem aqui a landing page, que as pessoas se cadastravam, e a página também. Então, esse é um cliente bem legal, assim, e deu muito resultado realmente. Aqui a gente tem outro exemplo da Canopus, que é uma construtora de São Paulo. Então, a gente viu que no blog deles, eles escreviam outras coisas a não ser só venda de apartamento. Então, ó, como mobiliar um apartamento novo, conheça os melhores bairros. E o que, que eles fizeram? Eles criaram, então, landing pages dentro dos posts e criaram todo esse fluxo. Olha que legal. Então, conforme a pessoa se cadastrava, ela recebe o boas-vindas, recebe apresentação de produtos, recebe conteúdo do blog também. E conforme a pessoa levanta a mão lá, que tem interesse em realmente agendar uma visita, eles mandam um link com uma landing page, a pessoa agenda a sua visita, tá? E depois disso, tem 2 tipos de fluxo. A pessoa que comprou, e aí vai para um fluxo de relacionamento, de compra, e depois o recompra depois de X tempo. E a pessoa que achou caro. E aí ela te dá opções de imóveis mais baratos. Olha que legal isso, né? Isso aqui é um exemplo legal, porque é um cliente nosso que não sabia direito como fazer, a gente ajudou ele a construir isso, e com certeza ele está tendo muito resultado, porque ele realmente está segmentando para quem tem interesse em determinada região, determinado conteúdo, bem bacana mesmo. Aqui, então, eu estou falando sobre conteúdo. Então, a gente no blog, a gente escreve muito. E aqui tem 2 e-mails que a gente mandou. Então, esse aqui é vinculado ao Halloween. Então, o pessoal que escreve aqui na Dinamize é bem criativo. O que, que eles fizeram? Eles requentaram posts que a gente falava sobre os erros de e-mail marketing e fizeram uma charadinha ali junto com o Halloween. Da mesma forma que a gente fez no Carnaval. Então, são posts que a gente já tinha sobre a parte de segmentação de base e tudo mais, e a gente colocou numa news e o pessoal gostou bastante, assim, tudo voltado para conteúdo mesmo. Esse também é o cliente Abocate, aqui do Rio Grande do Sul, que ele faz, então, inbound e outbound, né? Então, esse aqui eu achei fantástico, esse case. Eles vendem vinhos e eles relacionaram os vinhos às séries. Então, olha que legal. Aqui eles relacionaram que esse tipo de vinho aqui tem a ver com Breaking Bad. Esse tipo de vinho aqui, o Merlot, tem a ver com Stranger Things.
Então, assim, eles fazem bastante isso, aquela coisa do dar uma receita para combinar com o vinho X. Então, é bem legal. Em termos de conteúdo, vale bastante a pena, assim. E aí a gente tem vários outros tipos de fluxos, por exemplo, o fluxo de carrinho abandonado. Então a pessoa deixou o produto lá no carrinho, depois de X tempo tu pode mandar um e-mail falando que ele continua lá. Então tu pode criar vários tipos de fluxos. Né? Eu adoro mostrar esses fluxos, mas realmente depende muito do negócio de cada um. Então, em que momento eu vou enviar para o meu cliente, né? Isso não é uma regra. Isso vai depender do negócio de cada um realmente. Aqui tem de posts no blog também. Então, eu tenho lá meu post no blog, a pessoa clicou para receber mais coisas, vai para uma landing page, aí conforme a conversão vai receber e-mail de boas-vindas, upsell, cross-sell. Então, tudo isso dá para criar de forma simples, assim, na plataforma. Então, aí a gente conseguiu, então, atrair um conteúdo relevante, trazer pessoas para o site, conseguiu conversão, conseguiu começar a vender e-mail, vender nossos produtos, né? E a última parte lá, o fundo de funil, muitas pessoas esquecem, né? Então, esses tempos eu fui numa reunião com um restaurante aqui em Porto Alegre até, um restaurante bem legal, bem famosinho, e a dona me chamou para uma reunião. E eu cheguei lá logo depois do meio-dia e o restaurante estava lotado. Então ela me disse assim, Carolina, eu preciso de uma base. Eu quero mandar para uma base. E eu perguntei para ela, tá, mas por que tu quer uma base nova? Não, porque eu preciso trazer mais pessoas para o meu restaurante. Aí eu parei e perguntei para ela, tá, mas essas pessoas que estão aqui dentro, que consomem, que gostam da tua marca, elas estão sendo impactadas? Tu tem o cadastro delas? Aí ela ficou pensando, realmente não tenho. Então, a gente tem que pensar muito na parte de fidelização do cliente. Então, a gente tem outras réguas, por exemplo, da própria Dinamize, nosso produto. Conforme a pessoa converte de prospect para cliente, ele entra nessa esteira aqui. Então, no primeiro dia recebe e-mail de boas-vindas, no terceiro dia recebe os primeiros passos da plataforma, sexto dia ele recebe lá sobre o editor drag and drop. Então, a gente tem que criar isso depois que o cliente contratou o meu produto e serviço, que tipo de comunicação eu vou continuar com ele, né? E é muito legal isso porque tu acaba fidelizando e todo mundo passa por essa esteira. Então, realmente trabalhoso, mas depois que está pronto, tu consegue manter por um bom tempo. Então, o nosso pós-venda é a mesma coisa. Acho que eu nem poderia falar para clientes de Dinamize, né, que a gente faz um pós-venda tão automatizado, mas a gente tinha um problema. O nosso pós-venda, a gente ligava para as pessoas depois de 48 horas que elas contratavam a ferramenta. E aí a gente descobriu que as pessoas não gostam mais de atender telefone, que elas acham que é cobrança. Então, o que a gente fez? A gente automatizou esse processo. Mas olha que legal. Esse e-mail, ele vai com o e-mail de remetente do vendedor, com a assinatura do vendedor. Então, parece um e-mail bem um a um mesmo. E ele vai com a personalização do nome do cliente, com 3 botões de bom, regular e ruim. E as pessoas clicando aqui, elas vão para uma landing page que elas podem dar sugestões. Então, é muito legal porque a pessoa recebe um e-mail meu, por exemplo, da Carolina, que falei com ele. Então, é muito mais fácil que elas respondam este e-mail. E a partir disso aí vai para um fluxo aqui do nosso relacionamento, nosso CS. Então, dá para criar ações simples, né, que tenham um impacto muito maior. Esse é um case aqui, é a Farm, né, que é uma loja do Rio de Janeiro até, eu gosto bastante, mas eu achei muito legal, porque semana passada eu fui lá e comprei. E aí, depois de 2 dias, eu recebi esse e-mail aqui com essa pesquisa. Super simples. Obrigada por comprar na Farm. Quem te atendeu foi a fulana de tal e simplesmente os carinhas ali. Simples, tá? Então, é um processo automático neles. Mas olha só que legal. A gente tem muito problema da concorrência entre o online e o offline, entre o e-commerce e a loja física, né? Quando eu converso com meus clientes, geralmente essas duas coisas são concorrentes. Tu não consegue integrar ações de e-commerce com ações da loja. Então, olha que bacana. A Érica, que me atendeu lá, ela me deu um cartão dizendo assim, ó, Carolina, se você quiser comprar no site, coloca o meu código, você vai ganhar 10% de desconto e frete grátis na primeira compra. Então, olha que case legal que a gente consegue vincular o online com o offline, porque a empresa é uma só. A gente só tem que entender que, na verdade, assim, ó, a Érica, ela quer a comissão dela, e provavelmente aqui ela vai ganhar uma comissão. Mas isso é muito legal, assim. Eu me lembro que
Eu me lembro que muito tempo atrás a própria M. Martin também fez alguma coisa do tipo, quando as pessoas iam lá na loja física, fizeram um tipo de premiação para quem conseguia cadastrar mais pessoas e essas vendedoras recebiam também comissão. Então a gente tem que começar a vincular as ações. Não existe mais o on e o off. Não, é a empresa como um todo. E a gente não tem que fazer uma coisa só. Então as pessoas nos perguntam: ah, então tá, agora a gente vai para a linha só do inbound. Não, gente. A gente tem que fazer outbound, a gente tem que fazer inbound, a gente tem que fazer redes sociais, a gente tem que fazer tudo. Mas todas essas comunicações, elas têm que estar vinculadas à empresa. Não tem que ser empresas diferentes para cada coisa, né? Realmente isso é bem bacana. Que, de novo, a Tanara, então, ela tem a data de aniversário dos clientes e ela manda 2 e-mails. Um no primeiro dia do mês, seu mês chegou, e um no dia do aniversário, feliz aniversário. Então, todas as informações que vocês tiverem de data do cliente, vocês sempre podem fazer ações antes, durante e depois. Então, por exemplo, sou um salão de beleza. Uma semana antes, você já marcou seu horário para ficar linda no dia do seu aniversário? Sou uma confeitaria. Você já encomendou seu bolo para o seu aniversário? Depois de tanto tempo que a pessoa teve na sua empresa, na sua loja, no seu, enfim, na sua empresa, você pode mandar um e-mail de pós-venda para ela, depois de X dias que ela fez a compra. Então, é bem importante que essas ações sejam todas relacionadas. E aí, a gente montou toda uma estratégia, né? E isso segue funcionando. Mas a gente não pode esquecer de mensurar as ações para saber se as pessoas continuam visualizando, continuam clicando, continuam engajadas. Então, pense assim, ó, faça um filtro depois na sua base de as pessoas que não estão mais visualizando seus e-mails. Por exemplo, a Magazine Luiza manda, o assunto é ei sumida, né? É o meu coração assim sem você. Outro exemplo aqui da GSN mandou 2 botões. Quero permanecer no mail ou não quero. Então, a partir disso, ou ele vai começar a receber mais e-mails, ou ele não vai. Então, a gente tem que acabar com essa coisa de, ah, mas a minha base é tão boa, faz tantos anos que eu tenho ela. Gente, a gente tem que captar novos leads, né? E esquecer os antigos que não estão dando que não estão mais interagindo. Por quê? Porque essas pessoas às vezes saem das empresas, as pessoas mudam de e-mail e não necessariamente esse e-mail fica inválido. Vocês continuam enviando para esse e-mail e daqui a pouco está gastando lá os créditos da sua ferramenta, está prejudicando a sua reputação porque está enviando para e-mails que não visualizam mais há muito tempo. Então tem que fazer essa mensuração de tempos em tempos e fazer uma limpa e realmente captando novos contatos também. É uma coisa que é importante, o conceito de fidelização e de recompra no nosso varejo, ele é marginalizado ainda, né? Então, o que nós vemos? Nós temos aí uma ferramenta que é o e-mail marketing, é o inbound marketing. O e-mail, ele é uma das melhores taxas de conversão no mercado, ele realmente vende. Então, é uma ferramenta que ela pode ser usada para recompra, principalmente para estratégia de refil. Por exemplo, bens consumíveis. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de suplemento alimentar, que seguindo o exemplo do cliente da Carol. Suplemento alimentar é uma coisa que depois que você abre ele a primeira vez, ele tem um tempo que você tem que consumir, como whey protein, por exemplo. Então, no final dessa contagem, desse tempo de vida, você pode enviar um novo e-mail propondo a recompra daquele produto ou mostrando outras possibilidades também, como compre junto, né? Então, às vezes em uma determinada loja, você tem 2 produtos que eles são comumente comprados juntos, mas para uma determinada fatia desse público não comprou. Você pode pegar essa fatia e oferecer esse produto para eles também. Tá? Uma outra coisa, seguindo um pouco aqui esse raciocínio da Carol, falar sobre os processos. Tá? Os processos eles são importantes porque esse processo de inbound marketing exige uma disciplina na organização e automação das tarefas, principalmente para que a sua equipe ela possa ser produtiva ao longo da campanha. Tá? Então aqui eu mostro aqui um exemplo de um processo que a gente segue lá na UIP, com configurações de ferramentas. Primeiro você tem um estágio onde você faz a configuração de todas as ferramentas que você vai utilizar, desde o Google Analytics, Google Search Console, Tag Manager, ferramentas de ping, dentre outras.
que elas vão ser importantes para você automatizar sua campanha depois. Até a ferramenta de inbound marketing. Depois, você faz um setup de performance, onde você vai verificar. É o que eu costumo dizer: não existe inbound marketing sem performance. Tá? O site ele precisa de tráfego para que você possa fazer o seu inbound marketing ele girar. Tá? E até adquirir, aumentar a base, movimentar a base também. Então, fazer um setup de performance, onde você vai elaborar uma campanha de AdWords, preparar um relatório de SEO com todas as melhorias do site. Depois você vai estrategiar a favor de mídias sociais, preparar peças para a primeira semana de campanha, aprovar com o cliente, até chegar ao inbound marketing, onde você vai preparar uma régua base, uma régua avançada, você vai instruir o comercial do seu cliente para alimentar a ferramenta com informações sobre cada um daqueles leads. Então, esses três caras aqui do meio, performance, social media e inbound marketing, eles correm paralelamente. Eu coloquei aqui sequencialmente para fins didáticos. Tá? E quando você obtém os resultados de cada um desses pilares, o que você vai fazer? Você vai avaliar esses resultados e distribuir as novas estratégias entre performance, social media e inbound marketing. Então, é uma máquina que ela tem que girar sincronizada com tudo que tu está fazendo no site. Por isso que lá no início é tão importante a configuração de ferramentas. Tá? Uma coisa bacana, assim, é você reaproveitar as coisas. Tá? É você ter uma espécie de enxoval da campanha, onde você tenha partes aí que você pode reaproveitar padrões, etc. Eu vou dar um exemplo. A Carol ela estava falando do assunto. Né? Lá na agência a gente tem uma planilha com várias ideias de assuntos. Tá? E principalmente ideias de assuntos que, através de testes A e B e outros testes, nós percebemos que deram certo em algumas campanhas. Então, eu não preciso gastar muito tempo pensando no assunto. Eu vou lá, eu olho qual assunto mais adequado para aquela campanha, e daquela ideia, eu daí sim eu pego, sento e monto um assunto bacana que também ele pode ser testado com outros através dos testes A e B que as ferramentas elas proporcionam. Além disso, imagens, e-mails e outras coisas também. Tem uma ferramenta muito legal para você elaborar processos, que é o Lucy Chart. Com ela você pode estabelecer os seus processos de performance, os seus processos de social media também. Tá? Aqui eu dei 2 exemplos de processo que vocês podem utilizar aí ao longo do tempo também. Uma outra coisa importante é você robotizar tarefas repetitivas. Por exemplo, tem uma das ferramentas que nós instalamos no início de todos os projetos, que é um PingDom, né, que é uma ferramenta de ping. Essa ferramenta de ping ela serve nada mais nada menos para mostrar quando o site do seu cliente não está no ar. Né? Então, às vezes, você tem aquela campanha de inbound, que ela vai startar com uma campanha de links patrocinados e muitas outras coisas na manhã de segunda-feira, ou na madrugada de domingo para segunda-feira, né? E vai que seu site não está no ar. Então é legal você ter uma ferramenta que vai lá, pinga de 5 em 5 minutos no site do seu cliente e possa te avisar via SMS ou mesmo WhatsApp que esse site está no ar ou não. Tá? Além disso, automatizar outras ferramentas, né? Como nós temos aí Hyperlinks patrocinados, ferramentas de bid, nós temos automação no nosso marketing através das ferramentas de inbound marketing. Então é você, a nova agência, eu costumo falar muito sobre isso, inclusive numa palestra que eu vou dar o mês que vem, que as agências elas estão cada vez mais robotizando tarefas repetitivas. Tá? O ser humano está ficando cada vez mais no centro das tarefas criativas. Uma outra coisa é se organizar, né? Como eu estava falando, o inbound marketing, como ele envolve muitas coisas em muitas áreas, e muitas pessoas, é muito bom você ter uma ferramenta que você vai se organizar. Nós recebemos uma pergunta na nossa palestra lá em Caxias do Sul, que é sobre o profissional de inbound marketing, né?
Então, hoje, nas agências, embora você tenha um time multidisciplinar de diretor de arte, conteúdo, uma pessoa para montar o HTML do e-mail, você tem hoje também o profissional analista de inbound marketing, né? Uma profissão nova que se criou em algumas agências. Então, esse analista de inbound marketing, ele acaba reunindo e fazendo todas essas pessoas se comunicar, organizando o projeto, né? Atua como gerente de projeto. Então, é bom que ele tenha todas essas tarefas organizadas, desde o setup da ferramenta de inbound que ele vai utilizar até a elaboração de e-mails, réguas e revisões que eles têm que fazer ao longo do tempo. Uma outra coisa, falando em revisão, né, tem um fluxo base, tem um fluxo avançado, mas acima de tudo, faça testes, faça revisões, verifique se os fluxos paralelos eles estão sendo ativados no momento certo. Eu já vi muita coisa errada nesse sentido, da pessoa às vezes receber, a mesma pessoa, ela receber 2, 3 e-mails da mesma coisa, que ela não deveria estar recebendo, tá? Isso daí é para isso que a gente tem os grupos de teste também, para a gente poder ter uma ideia do comportamento que a ferramenta e que a automação desse marketing ele tá tendo perante os nossos clientes também. E não esqueça do outbound, né? Muitos profissionais do mercado, às vezes, eles deixam o conceito de outbound marketing à margem, né, de toda a publicidade, né, quando, na verdade, o marketing digital, o inbound marketing, que está dentro desse conceito de marketing digital, ele é uma das ferramentas que a gente tem aí para poder trabalhar a marca do nosso cliente, mas o outbound marketing, ele pode muito bem se integrar com o trabalho que a gente está fazendo e a gente ter aí esse conceito de omnichannel muito bem empregado nas campanhas que a gente participa. Como lembrar de tudo isso, né? Nós disponibilizamos aí um checklist, né? Onde você pode baixar esse checklist e nós preparamos alguns itens aí que podem ajudar aí no inbound marketing no dia a dia. Então, gente, a gente falou sobre tudo sobre conversão de contatos, então vamos pensar num fluxo básico aqui desse webinar. Então, cliquem aí, entre nessa landing page que eu criei para vocês, tá? Só para vocês entenderem um fluxo bem simples, assim. Isso aqui é uma isca que a gente chama. Então, realmente, assim, ó, eu sei que vocês se cadastraram para entrar no meu webinar, mas será que vocês têm interesse agora no meu produto, no produto do Eric? Então, a partir disso, a gente consegue construir, nutrir vocês, até que vocês estejam interessados em conhecer a minha plataforma, conhecer o trabalho do Eric, da agência. Então, clique nessa landing page, vamos fazer um teste. Na palestra era mais fácil, porque eu dava brindes para quem se cadastrava antes, aqui é mais complicado. Mas deixa eu mostrar, todo mundo, eu vou voltar direitinho, vou rapidinho, tá? Só para vocês entenderem como é que é o fluxo que eu criei aqui. Então, o fluxo assim, aquele link ele vai para essa landing page, tá? Essa landing page tem os dados que vocês quiserem colocar e eu pergunto se vocês são uma agência ou um cliente final, tá? Qualquer pessoa que se cadastrar, ela vai receber um e-mail aqui de agradecimento, que é um e-mail de boas-vindas, tá? Quem visualizar esse e-mail vai receber um segundo e-mail dizendo que a gente tem um presente, tá? Quem clicar neste botão, eu só quis colocar mais opções para vocês entenderem o quanto dá para fazer coisas integradas, tá? Quem clicar neste botão vai receber um SMS, por isso que coloque o seu telefone certinho ali com o DDD e o celular. Vai receber um SMS. Nesse SMS vai ter o link do meu WhatsApp. Então, olha só que legal. Todo mundo que se cadastrou nessa landing page e seguir este fluxo pode vir e conversar diretamente no meu WhatsApp. Muita gente pergunta, tá, e o WhatsApp, a gente tem como fazer algumas ações? O WhatsApp ele não liberou a API ainda, somente para grandes empresas, mas a gente consegue colocar o nosso link do WhatsApp em algumas ações, como e-mail, como SMS. Então, bem bacana, façam esse teste. E aí eu programei para depois de 12 horas, então, daqui 12 horas, depois que vocês preencherem essa landing page, se vocês forem agência, vocês vão receber um e-mail, se vocês forem clientes, vocês vão receber outro. Então, gente, a nossa ideia era mostrar de uma forma rápida, simples, que tipo de ações de inbound marketing consegue se fazer, né? Hoje o papel da Dinamize junto aos clientes, a implementação, a gente auxilia muito essa parte até estratégica, né? De em que momento mandar para o cliente e a agência, o Eric também pode ajudar vocês quanto a isso.
tá? Qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar para o meu e-mail também, carolina@dinamize.com. O do Eric é eric@wip.com também, .br. A gente tem aqui na Dinamize, tem o suporte, @dinamize, a gente tem um chat dentro da plataforma que pode ajudar vocês. Então, na verdade, outra coisa aqui, outro desafio é a persona, realmente. A gente quer fazer mais conteúdos de como criar as personas. Esse foi um webinar bem genérico sobre inbound marketing para a gente entender um conceito que pode ser feito, mas dentro disso aí a gente tem muitos outros materiais que a gente tem que ver sobre persona, sobre então cases, então realmente do segmento de cada um de vocês. Obrigada pela presença de todo mundo. A gente vai fazer outros webinars, tá? Esse realmente foi mais para o conceito de inbound marketing, mas a gente pode realmente fazer outros assim mais específicos por cada segmento.